segunda-feira, dia 1º de março, estaremos iniciando o uso do nosso livro didático, nosso livro de língua portuguesa, na nossa primeira aula, tá, do nosso dia. Hoje, segunda-feira, dia 1º de 3 de 2021, vocês vão abrir o livro de vocês na primeira página aí, página 6 do livro. No alto da página, vocês irão escrever data e colocar a data de hoje, por favor. Iremos fazer a leitura dos conteúdos da página 6 até a página 9. Em seguida, as nossas atividades de hoje, no livro de língua portuguesa, elas serão trabalhadas na página 10, 11 e 12. Então, por favor, peguem o material de vocês e vamos à nossa aula de hoje. Bom, iniciando aí a nossa atividade com a leitura de uma imagem. O que seria a leitura de uma imagem? É quando eu observo uma imagem e, através dessa imagem, eu consigo tirar as conclusões e realizar as observações sobre ela. Primeira coisa, olhem bem a imagem que tem aí na página 6 e respondam aí. O que você consegue perceber nessa imagem? Pode responder aí de acordo com o vídeo, não precisa responder anotando em lugar algum. Onde que as crianças estão e o que estão fazendo? Você já esteve em um lugar parecido com esse da imagem? Agora, vocês podem aí comentar na casa de vocês ou até mesmo com os amigos de vocês via o WhatsApp, via o aplicativo do Zoom, sobre como que foi essa experiência. Você acha que todas as crianças, elas devem fazer o que essas crianças aí estão fazendo? Ou seja, brincando, se divertindo aí em um balanço. Bom, hoje a nossa atividade, nós iremos trabalhar um texto bem divertido, com uma linda lição que nós vamos concluir aí no final do nosso livro e da nossa leitura, da nossa atividade de hoje. O nosso texto é um texto sopa de pedras. Como assim, professora? Sopa de pedras? Isso mesmo, galerinha. Vamos falar sobre a criação de uma sopa de pedras. Vamos lá? Bom, Sopa de Pedras é um texto bem divertido e vocês vão estar vendo aí sobre Pedro Malas Artes, tá? Que ele era um cara aí bem esperto. Vamos ouvir um pouquinho da história? Bom, Pedro Malas Artes, ele era um cara danado de esperto. Um dia ele estava ouvindo a conversa de um pessoal na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha bem avarenta que morava num sítio lá para os lados do rio. Cada um contava um caso pior que o outro. A velha é unha de fome, não dá comida nem para os cachorros que guardam a casa dela, dizia um. Quando chega para o almoço, ela conta os grãos de feijão para pôr no prato. Verdade, quem me contou foi o Chico Carreteiro, que não mente, afirmava outro. Eita velha e pão duro, comentava um terceiro. Dali não sai nada, ela não dá nem bom dia. O Pedro Malas Artes ouvindo e matutando. Daí a pouco, ele entrou na conversa. Quem aposta que para mim ela vai dar uma porção de coisa e de boa vontade? Tu tá é doido, disseram todos. Aquela velha avarenta ela não dá nem risada. Pois aposto que para mim ela vai dar, insistiu Pedro. Quanto que vocês apostam? A turma apostou bem alto naquilo ali, na certeza de ganhar. Mas o Pedro Malas Artes, muito matreiro, ele já tinha bolado um plano na sua cabeça. Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho, amarrou as trouxas e se mandou para a casa da velha. Era meio longe, mas para ganhar a aposta, Malas Artes não tinha preguiça. O Pedro ele foi chegando, foi arrastando, ali bem perto da porteira do sítio da velha. Esperou um tempo para ser notado. Quando ele viu que a velha já tinha reparado nele, ele arrumou seu fogãozinho, botou na panela em cima, cheia de água, acendeu o fogo e ficou o dia inteiro cozinhando aquela água. A velha, lá da casa, estava só espiando, e a panela fumegando, e o Pedro atiçando o fogo. Até que ela não conseguiu mais se segurar de curiosidade. Saiu e veio negociando olhar de perto. E Pedro pensou, é hoje. Catou umas pedras no chão, lavou bem e jogou tudo dentro da panela. Vou fazer uma sopa. Ficou ali atiçando o fogo para poder ferver depressa. A velha, ela não se conteve. Oi, moço,
Tá cozinhando pedra? Ora, pois sim. Pois sim, senhora, dona, respondeu Pedro. Vou fazer uma sopa. Sopa de pedra? Perguntou a velha com uma careta. Essa não, seu moço. Onde já se viu isso? Pois garanto que é dar uma sopa pra lá de boa. Demora muito para cozinhar? Perguntou a velha, ainda duvidando. Demora um bocado. Dá para comer? Claro, dona. Então eu ia perder tempo à toa? A velha olhava as pedras, olhava para Pedro, e ele atiçando o fogo e a panela fervendo. A velha meio incrédula, meio que acreditando. É gostosa essa sopa? Perguntou ela depois de um tempo. É, respondeu Malazarte, mas fica gostosa se a gente puser um temperinho. Por isso não, disse a velha, eu vou buscar. Foi e trouxe cebola, cheiro verde e sal com alho. Tomate a senhora não tem? Perguntou Pedro. A velha foi buscar e voltou com 3, bem maduros. Pedro botou dentro da panela, junto com as pedras, e continuou atiçando o fogo. Vai ficar bem gostosa, disse ele. Mas se a gente tivesse um courinho de porco, pois eu tenho lá em casa, disse a velha, e foi buscar. Couro na panela, lenha no fogo, a velha sentada espiando. Daí a pouco, ela perguntou, não precisa pôr mais nada? Até que ficava mais suculenta se a gente pusesse umas batatas e um pouco de macarrão. A velha, ela já estava com vontade de tomar a sopa e perguntou, quando fica pronta, eu posso provar um pouco? Claro, dona. Aí ela foi e trouxe o macarrão e as batatas. Malazarte atiçou o fogo para o macarrão cozinhar depressa. Daí a pouco, a velha, que já estava com água na boca, a sopa está cheirando gostosa. Será que as pedras já amoleceram? Em vez de responder, o Pedro perguntou, a senhora não tem uma linguiça no fumeiro? Ia ficar tão bom. Lá foi a velha de novo buscar linguiça. Cozinha que cozinha e sopa fica pronta. Malazarte então pediu os 2 pratos e talheres e a velha trouxe. O Pedro encheu os pratos, deu uma para ela, separou as pedras e jogou no mato. Ué, moço, não vai comer as pedras? Tá doido? Respondeu Malazarte. Eu tenho dente de ferro para comer pedra? É. E tratou então aí de se mandar mais depressa do que pôde. Ele foi correndo para a venda cobrar o dinheiro da aposta que ele havia ganho. Temos aí o vocabulário. Vocês vão ler aí sobre arranchando, que é parando por um tempo em rancho, ou seja, acampamento, acampando. Fumeiro é um espaço, gente, onde se acumula aí a fumaça que é utilizada para poder defumar, ou seja, para secar e pôr fumaça, os alimentos ali pendurados. É o lugar onde se defuma algo. Matutando é pensando profundamente, refletindo. Matutos são caipiras. Negaciando é agindo como se não quisesse. Hora da nossa atividade. Faremos atividade na página 10, 11 e 12. Na primeira atividade, temos aí o estudo do vocabulário. Coloquem a data no alto da página do livro de vocês. Primeira questão, vocês irão transcrever do texto, quero 3 palavras que mostram que a velha não era generosa, ou seja, que ela não gostava de dar as coisas. Número 2, sem consultar o dicionário, vocês vão escrever o significado das palavras em destaque nas frases abaixo. Eu tenho aí a velha meio incrédula, meio acreditando. Vocês vão procurar aí o que quer dizer esse incrédula, o que quer dizer aí. Na letra B, mas o Pedro Malazarte, muito matreiro, já tinha bolado um plano na cabeça. O que quer dizer matreiro? Vão colocar aí para mim. Número 3, vamos trabalhar sinônimo das palavras abaixo. Sinônimos, gente, são as palavras que possuem o mesmo significado. Então, avarento, avaro, casca, fuinha, gaveiro, tá? Tem diversos aí. Matreiro, ardiloso, astucioso, bilontra, esperto, tá? Agora vocês vão escolher dessas palavras aí uma palavra de cada grupo, tá? Do quesito anterior e vão escrever uma frase com ela. Eu quero uma palavra aí, sinônimo de avarentão e uma palavra sinônimo do matreiro, ok?
Página 11, agora trabalhando o texto, interpretação de texto. Questão 1, eu quero que vocês me digam a principal característica dos personagens. Nós temos os personagens aí no texto. Temos o Pedro e temos a velha. Vocês vão colocar quais são as características. Ah, o Pedro era desligado, o Pedro era esperto, o Pedro era feio. Vocês vão colocar de acordo com o texto. E a velha era feliz, era triste, era avarenta? Ela era o quê? Vocês vão colocar aí. Na questão número 2, vocês vão dizer qual era a aposta que o Pedro Malazarte e os matutos resolveram fazer. Número 3. O que fez Malazarte para ser notado pela velha? O que ele criou? Ele criou o plano. Então, o que ele fez? Ficou parado aonde? O que ele inventou? Vocês vão colocar lá. Questão número 5. Perdão, questão número 4. O que fez Malazarte para despertar a curiosidade da velha? Então, preste atenção. Na questão 3, ele quer ser notado. Então, ele ficou o quê? Para ser notado, para a velha poder ver que ele estava ali. Ele ficou um tempinho aonde? Parado aonde? Depois, a questão 4 é o que ele fez para despertar a curiosidade. Aí foi quando ele armou o quê? Que ele já tinha levado. Armou um fogãozinho para poder... Aí vocês vão colocar de acordo com o texto. Questão 5. Que truque Malazarte usou para a velha poder dar os ingredientes para fazer uma deliciosa sopa? Página 12, nossa atividade. Questão número 6. Coloquem a data também. Por que será que a velha ficou tão interessada em aprender a fazer a sopa de pedra? Hein? Aí vocês vão argumentar com as palavras de vocês. Mas vocês vão levar em consideração, gente, que provavelmente foi porque ela achava o quê? Que aquilo ali não ia dar certo, né? Dá certo cozinhar pedra? Aí vocês vão colocar de acordo com o entendimento de vocês. Na questão número 7, por que, mesmo enganando a velha, Pedro Malazarte, ele despertou a nossa simpatia? Ele torna-se uma pessoa bacana aí perante o texto. Hein? Vocês vão responder. Resposta pessoal também. Na questão 8. A sopa foi feita e ficou deliciosa. Escreva os ingredientes na ordem em que eles aparecem no texto e que foram usados na sopa de pedra. Então, vocês vão colocar aí, o primeiro foi a água, depois foi a pedra, depois ele começou a pedir os ingredientes a ela. Cebola, cheiro verde e o sal com alho. Já falei 5. Aí vocês vão continuar de acordo com o texto. Questão número 9. Um desafio para vocês. Vocês vão conversar com um adulto sobre uma receita de sopa. Ok? Pode ser qualquer sopa. Dessa receita, como nós não estamos com aulas presenciais, vocês irão criar a receita, tirar uma foto dessa receita, da escrita da receita, tá? Podem desenhar, podem ilustrar e vão postar no nosso Instagram. E nessa postagem vocês vão marcar o nosso colégio para que possamos então ver a criação da sopa de vocês. Bom, na minha panela aqui, eu já criei, ó, a sopa das letras, a minha sopa do alfabeto. Então, ó, tem letrinha para todos os lados. Façam a atividade de vocês, criem a sopinha de vocês para a nossa aula, tá bom? Não esqueçam de marcar lá no Instagram, meus amores. Um beijo grande e tchau, tchau!